Motivo de muita alegria, mais uma vez, estar juntamente com os irmãos, podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração para passar para toda a igreja. Amém? Os irmãos que trouxeram a Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de Ezequiel, no seu capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Uma mensagem bem conhecida de todos os irmãos. Talvez você esteja perguntando o que tem a ver vale de ossos secos com viver no Espírito. Você vai entender daqui a pouco tudo aquilo que Deus estava me ensinando durante esse dia para trazer para os irmãos, e tem tudo a ver com o tema que a gente está trabalhando durante esses meses, esse mês de domingo, esses domingos dos meses. Ezequiel, no seu capítulo 37, a partir do versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez passar ao redor deles. Eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: filho do homem, pode estes ossos viver? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei que o fôlego entre vós, e vivereis. Outras traduções: que haja espírito entre vós, e vivereis. Eu colocarei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, vos cobrirei com pele, porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões, a carne, vieram sobre eles, a pele cobriu por cima, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e diz ao vento: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito, e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele havia me ordenado, e o Espírito veio para dentro deles, e eles viveram, e levantaram sobre os seus pés um exército extremamente grande. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar, adorando, exaltando o nome do Senhor. Eu anotei aqui, irmãos, uma pequena introdução, para os irmãos entenderem um pouco mais. Hoje a gente está celebrando o encerramento desta campanha poderosa. Durante essas semanas, nós entramos no mistério, nós choramos, nós buscamos, nós vimos Deus mover as águas. Mas hoje eu tenho uma palavra de ordem e ativação para a sua vida. O texto nos conta a história de um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. Uma realidade de morte, desespero, sequidão. E quando nós olhamos para as semanas dessa campanha que se passaram, talvez muitos de nós entramos por aquela porta como esse vale, com a vida quebrada, com as emoções despedaçadas, com a estrutura destruída pelo cativeiro de problemas. Mas a Bíblia diz que o profeta obedeceu a Deus e profetizou. Enquanto ele profetizava, houve um reboliço. Os ossos começaram a se juntar, os nervos cresceram, a carne subiu, a pele cobriu aqueles corpos.
a estrutura foi devolvida. O milagre visível aconteceu. Só que o versículo 8 faz uma ressalva que diz assim: mas não havia neles o Espírito. O maior perigo de um encerramento de campanha é a igreja ir embora para casa com a vida organizada, com os ossos no lugar, com a carne, com a pele restaurada, mas sem o Espírito. Deus nos trouxe aqui hoje não para te transformar em um cadáver bonito ou uma estrutura organizada. Deus te trouxe aqui para colocar o sopro dele dentro de você. O encerramento dessa campanha não é o fim de tudo, é o início de uma nova jornada, porque o milagre te posiciona, mas é o Espírito que te faz andar. Hoje Deus vai soprar dos 4 ventos sobre esta casa, e você não vai sair daqui apenas curado ou renovado, você vai sair daqui vivendo em Espírito, pronto para marchar como um exército que não retrocede mais. Aleluia, glória a Deus. Basicamente, irmãos, no milagre de Ezequiel 37, a primeira restauração é corpo, é osso, é nervo. E mesmo profetizando, ainda faltava o Espírito, porque é o Espírito que faz andar. A gente passou por aqui quatro domingos, aprendemos sobre o Espírito Santo. Talvez a gente esteja achando, estou pronto, estou bem, mas hoje Deus quer soprar na minha vida e na sua vida o Espírito dele, para que a gente possa sair daqui marchando e enfrentando as lutas do dia a dia. Porque só a nossa estrutura, só os ossos, a carne, a gente vai lá fora, no mundo que a gente vive, vai acabar voltando aqui quebrado, machucado, dolorido. Mas se a gente viver no Espírito, além da estrutura estar preparada, e o Espírito está agente na nossa vida, aí sim, a gente está preparado para viver o nosso dia a dia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, para os irmãos entenderem, o povo aqui em Ezequiel 37, né? O povo está vivendo uma situação de aculturação. É quando a cultura do cativeiro que eles estão vivendo começa a interferir nas suas atitudes. O cativeiro egípcio foi muito longo, mas o povo permaneceu fiel a Deus. Pouco se acostumou com os deuses egípcios. Só que no cativeiro babilônico foi tão perigoso que o povo começou a se enturmar, a se envolver com o povo babilônico. A cultura do povo babilônico começou a entrar dentro deles. E eles começaram a acostumar, a construir casa na Babilônia, a ficar bem lá. E essa cultura da Babilônia dentro deles começou a tornar perigoso. Porque por mais que o povo fosse liberto da Babilônia, eles ainda continuariam presos na Babilônia. Porque a cultura da Babilônia estava inserida neles. Então Deus precisa que um profeta fale com eles, para eles começarem a acordar e entender que eles não poderiam estar envolvidos com essa cultura. Porque tinha um Espírito Santo sobre a vida deles, que era maior, e eles tinham que entender que o lugar deles não era lá. Deus tinha um lugar melhor. A primeira coisa que eu entendo aqui, que mesmo em tempos de crise, Deus não deixa de falar. O Espírito Santo não deixa de agir. Estou em crise, o povo estava em crise, cativeiro, preso, se enturmando. Mas Deus fala, eu preciso levantar alguém, eu preciso de um profeta, porque mesmo em tempo de crises, eu preciso alertar eles, que eu sou na vida deles, e eu estou com eles, e isso logo vai passar. Aleluia. Então Deus levanta alguém, Deus precisa levantar alguém para falar com o povo. Aí Deus olha Ezequiel, junto ao ribeiro de Quebar, com as harpas, junto com os levitas, com as harpas abandonadas. Deus olha e fala assim, eu preciso de alguém, eu preciso levantar alguém. Para mim começar a falar, para mim começar a fazer, eu preciso que alguém profetize. Aí ele olha Ezequiel capítulo 2.
Filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. Ezequiel se levanta, preparado, pronto, recebe a palavra do Senhor e falou: agora eu vou profetizar, agora o Espírito está sobre mim, agora eu vou. Só que as lutas, as dificuldades, faz Ezequiel se assentar novamente. Capítulo 3, 4, 5, 6, 7, Ezequiel se assenta. E Deus, ele é insistente, ele fala: eu preciso de alguém. Porque para o meu milagre acontecer, eu preciso que alguém esteja de pé. Entenda isso que Deus quer te falar nessa noite. Às vezes você fica pensando assim: mas só eu na minha casa? Só eu? Você se levanta, vai para a oração, vai para o culto, se prepara, fica bem, a luta vem, você se assenta de novo, porque é só eu na minha casa, Senhor. Eu preciso de alguém, eu preciso de alguma coisa. Só que você precisa entender que você na sua casa é a coluna da sua casa. E através da sua vida, Deus vai começar a fazer um milagre que a sua casa precisa. Então você não pode se assentar de novo. Mas Ezequiel se assenta de novo. Aí no capítulo 8, sabe o que a Bíblia nos fala? E o Senhor vem até Ezequiel, pega ele pelo cabelo e coloca ele de pé. Ezequiel, se levanta, que eu quero usar a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então não adianta você se assentar. Se através da sua vida, Deus quer fazer um milagre na sua casa, nessa geração, na sua rua, no seu trabalho, seja onde for, se Deus tem uma promessa sobre a sua vida, se o Espírito dele está sobre você, você pode até se levantar, mas ele vai te colocar de pé e falar para você: profetiza. Aleluia, glória a Deus. Se levanta, Ezequiel, profetiza. E a mão do Senhor estava sobre mim, e me levou em espírito, e me pôs no meio do vale. A mão do Senhor estava sobre mim e me levou em espírito. Irmãos, às vezes a gente quer ter visões, a gente quer ter sonhos, a gente olha para alguém que Deus usa, que Deus abençoa e fala assim: Deus, não como inveja, mas me usa como o Senhor usa ele, me usa como o Senhor usa ela. Só que a gente precisa entender que para viver o sobrenatural de Deus, a gente precisa estar no Espírito. A gente precisa andar no Espírito. A gente precisa viver no Espírito. E a Bíblia, ela não mente. A mão do Senhor me pegou em espírito e me colocou no meio de um vale. Aqui eu entendo uma coisa. A gente é uma tricotomia: corpo, alma, espírito. E o templo ele é dividido como? Átrio, santo e santo do santo. Aprenda isso nessa noite. Assim como um templo é dividido em três, o nosso corpo é dividido em três. E a gente precisa entender isso aqui. Com o corpo, a gente entra no átrio. Com a alma, com as nossas emoções, a gente pisa no santo. Mas para entrar no santo do santo, no sobrenatural de Deus, é só em espírito. Aleluia. E a Bíblia nos fala que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Levante a sua mão para o céu. Aleluia. Que hoje Deus quer te convidar a entrar no santo do santo. Aleluia. Hoje Deus quer que você veja o sobrenatural. Hoje Deus quer que você veja o Espírito se movendo e o milagre acontecendo. Aleluia. Mas para isso é preciso adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. Quem aqui vai adorar o Senhor em espírito e em verdade? Aleluia. Levante a sua mão, exalte o nome dele, glorifique o nome dele. Aleluia. Que hoje
que Ele vai fazer o sobrenatural neste lugar, aleluia. É só em espírito, irmãos. É só em espírito, aleluia. A irmã Ana Júlia louvou aqui que de repente Deus acontece. A gente precisa entender isso aqui. Nada acontece do nada. Do nada, às vezes acontece alguma coisa, mas do nada é diferente de repente. Do nada a gente não espera. A gente não espera que um avião vai pousar aqui agora. Isso é do nada. Agora, de repente, é diferente. De repente, a gente está esperando alguma coisa que a gente tem ciência que vai acontecer. Por isso que em Atos 3 fala que de repente ouviu-se um som de um vento veemente, impetuoso. Só que o som do vento é muito raro a gente ouvir, a não ser quando ele está muito forte. Mas a gente sente. A gente sente o vento batendo. E como que sente, Juan? Só em espírito. Só com relacionamento com Ele. Só se entregando para Ele. Quando a gente se entrega, aí nada na nossa vida acontece do nada, não. Pode acontecer coisas de repente. Por quê? Porque a gente está esperando, estamos preparados para Deus fazer. Aleluia. E Deus, em espírito, levou Ezequiel para onde, Juan? Por meio de um vale, irmãos. Às vezes a gente ora a Deus, Senhor, me coloca lá naquele lugar. Abre aquela porta para mim. Aí o Senhor pega você e coloca você aonde? No meio de um vale. Meu Deus do céu, eu orei para a porta se abrir, não para a luta aumentar. Mas a gente precisa entender que quem nos colocou no vale, não nos deixa no vale. Não nos abandona no vale. E é melhor estar no vale, dando a mão para Deus, que está onde a gente queria estar, e longe dele, aleluia. Talvez você esteja passando por um vale, mas em nome de Jesus você está no vale, mas no meio desse vale, a mão de Deus está com você. Não foi o homem, não foi o inimigo, não foi as circunstâncias que te colocou no meio dessa dificuldade, foi o próprio Deus que te levou a passar por isso. Mas eu quero te dizer nessa noite, que o Deus que coloca no vale, é o Deus que está com você no meio do vale. Ele não te abandona no meio dessa prova, Ele não te abandona no meio dessa luta, Ele está com você, seja no vale, seja na tempestade, seja onde for, aleluia. E é melhor estar com Ele no vale, irmão, do que estar em outro lugar que a gente queria estar, aleluia, glória a Deus. E deixar, irmãos, não significa abandonar. Eu levo o Ravi na escola, eu deixo ele na escola, mas eu volto para buscar ele na escola, porque no horário eu busco. Abandonar, não abandonar quando você deixa e fica lá. Deus não. Deus deixa você no vale, para você aprender, para você entender, mas Ele volta para te tirar do vale. Ele não te abandona no meio do vale, aleluia, glória a Deus. Outra coisa, o vale não para a caminhada, e Ele me fez andar. Ele me fez andar. Ele me fez andar, aleluia, glória a Deus. O Deus que colocou Ezequiel no vale, falou para Ezequiel, anda nesse vale, Ezequiel. Não pare no meio do vale, porque se você parar no meio dessa prova, é o seu fim. Mas se você confiar na palavra que um dia eu liberei, porque eu não minto, eu não volto atrás com a minha palavra, aleluia, se você confiar na palavra que um dia foi liberada sobre a sua vida, aleluia, você vai começar a entender que a luta e a prova
prova que você está passando não vai te matar, mas você precisa começar a caminhar no meio desse vale, aleluia. Comece a andar, comece a orar mais, comece a buscar mais, comece a louvar mais. Entra na sua casa, liga o louvor, começa a orar a Deus, ouvir a voz dele, aleluia. Começa a caminhar no meio dessa prova, porque se você parar no meio da prova, você vai morrer. Mas se você lembrar do Deus que te prometeu, aleluia, e começar a andar, já já você vai sair desse vale e vai cantar o hino da vitória, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele me fez andar. O Deus que te coloca no vale é a mesma coisa que ele pegar a sua mão assim, você está no meio do vale, dá a mão para mim que vamos andar no meio desse vale agora. Vamos andar no meio desse vale agora. Você não pode parar. A luta não pode fazer você parar. O vale não pode fazer você parar. Aleluia. Andar aonde, Juan? E ele me fez andar ao redor deles. Ezequiel, tá andando? Tô andando com você, mas tá cheio de osso aí, não pisa não. Não pisa não, Ezequiel, tem um osso ali, anda ao redor, Ezequiel. Não pisa nesse osso não. Porque ele te leva pro vale, te coloca no vale, te faz andar no vale, mas você não pode andar do jeito que você quer. Você tem que tomar cuidado. Você tem que saber aonde você pisa. Você tem que saber por onde você está caminhando. E outra coisa, os ossos era o povo de Israel. Eram pessoas que tinham promessas sobre a vida dela. Então não é para pisar. Deus não fez eu e você para pisar em ninguém. A gente está no vale, está passando por um momento difícil, está caminhando. E às vezes a gente vê alguém, vão terminar de matar, vão terminar de acabar com a vida dele. Não, ninguém aqui veio para matar ninguém. Está no vale, está na prova. Vai dando glória a Deus e não diminua ninguém. Não maltrate ninguém. Não derrube ninguém. Por quê? Porque eles também têm promessa. Hoje eles estão no vale, mas quando Deus soprar o Espírito sobre a vida deles, eles vão estar fora do vale. Então toma cuidado por onde você pisa. Então a gente tem que tomar esse cuidado para a gente não acabar de matar pessoas que já estão quase. E às vezes com palavras, com atitudes, a gente mata pessoas. E Deus não fez para matar ninguém, Deus nos fez para levantar pessoas. E através de nós, do Espírito Santo na nossa vida, quando a gente profetizar, a gente vai profetizar vida e vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. E ele me disse: filho do homem, pode estes ossos viver? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Aqui Ezequiel, ele transfere a responsabilidade para quem tem poder para fazer. Pode ter vida? O Senhor que sabe. O Senhor que é o dono da vida, é o dono do tempo, é o dono das coisas. Eu só sou um profeta que o Senhor escolheu. Eu sei o meu lugar. Talvez eu olhando com os meus olhos aqui, não. Mas se o Senhor falar que tem vida, tem vida. Aleluia, glória a Deus. O que você tem olhado e pensado assim: meu Deus, já morreu. Meu Deus, não tem mais chance. Meu Deus, acabou, já foi. Minha idade já foi, não tem mais tempo para isso. Esse sonho está muito distante. Mas eu quero te dizer nessa noite, se Deus nessa noite abrir os céus e falar que é vida, é vida. Não importa a idade, não importa tempo, não importa a situação, não importa momento, não importa vale, não importa o que seja o que for. Se Deus falar nessa noite, profetiza que eu vou mandar vida, aleluia. Abra a sua boca e profetiza, aleluia. Porque a gente é só o instrumento usado na mão dele, aleluia. E quando ele manda, ele faz questão de fazer acontecer, aleluia. Eu não sei o que você achou que morreu, aleluia, mas eu venho como profeta de Deus essa noite para te dizer, aleluia, vai ter vida, o Espírito vai descer, o Senhor vai soprar,
aquilo que você achou que morreu, aleluia, vai ter vida, aleluia, glória a Deus. Senhor, tu sabes. Ezequiel, então profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que eu farei com que o Espírito esteja entre vós e vivereis. Isso aqui me pegou, irmãos, de uma tal maneira, porque quando o Senhor fala para Ezequiel profetizar, o Senhor não fala que vai vir carne, que vai vir tendão, que vai vir pele, não. Ele fala assim: Ezequiel, profetiza, porque o Espírito vai descer sobre eles, e eles viverão. O Senhor já sabia do futuro. Ele já sabia que o Espírito ia descer e que eles iam viver. Só que para isso acontecer há um processo. O Senhor já sabe o que tem para mim e o que tem para você. E não é coisa ruim, é coisa boa. Ele já sabe. Só que para isso acontecer tem um processo. Vai ter vida? Vai ter vida. Vai ter paz? Vai ter paz. Vai ter bênção? Vai ter bênção. O Senhor vai fazer um milagre? Vai fazer um milagre. Só que tem um processo antes, irmãos. Por isso que quando Ezequiel profetiza, o que começa a acontecer primeiro? Carne, nervo, pele, tendão, começa a aparecer. Ué, mas o Senhor não falou que ia ter vida? Que o Espírito ia descer? Veio tudo, menos o Espírito. Talvez você esteja orando por alguém, intercedendo por alguém, pedindo algo para o Senhor. Só que você não está vendo o que está acontecendo, o processo acontecer. E você está pensando assim: vou parar de orar, vou parar de buscar por ele, vou parar de buscar por ela. Cansei de falar, cansei de interceder. Está acontecendo um monte de outras coisas, mas aquilo que eu estou pedindo não está acontecendo. Mas eu quero te encorajar nessa noite: continua orando, continua buscando, continua intercedendo, aleluia. Você não está vendo, mas a mão de Deus está se movimentando, aleluia. A mão de Deus está se movendo. Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, vai vir o Espírito sobre eles. Só que o Espírito não apareceu, aleluia. Mas em nome de Jesus, aleluia, quando Deus começar a fazer, aleluia, você não vai entender o processo que você está passando, aleluia. Mas de uma coisa eu sei: o Deus que a gente serve, Ele não mente, Ele não volta atrás, aleluia. Se Ele falou que vai acontecer, não importa o tempo, a hora, o momento, o dia, o mês, o ano, vai acontecer, aleluia. Oh Deus maravilhoso, aleluia. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que a agitação e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. Enquanto ele profetizava, houve um ruído. Em outras traduções, barulho. Já percebeu que quando você começa a orar mais, dá um ruído, dá um barulho, dá uma bagunça? Fala: meu Deus do céu, tô orando mais, tô indo mais à igreja, tô fazendo as campanhas, e o ruído aumentou, e o barulho aumentou. O que está acontecendo? Aí Ezequiel completa a frase: era Deus colocando cada osso no seu devido lugar. E a gente precisa entender isso aqui. Tem lugar que não é para mim. Por quê? Porque os ossos não estão se encaixando. O osso não se encaixa. O osso se encaixa
com osso. Não tem como um osso da mão. E a Bíblia fala, cada osso no seu devido lugar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Jura de canta lá, bicanta lá, banai. Oh Deus tremendo, tu és fiel, Pai. O Senhor está te tirando de lugares que não é para você ficar mais, aleluia. O Senhor está te tirando de lugares que não é para você ficar mais, aleluia. Você não se encaixa mais lá, a sua vida não se encaixa mais lá. Lá não é para você, aleluia. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, aleluia. Começa a ouvir a minha voz. É eu que estou te tirando, não é o homem, não é a pessoa, não é o inimigo, sou eu que estou te tirando de lá, porque lá não é mais para você, aleluia. É um ruído, é um barulho, é uma bagunça, mas é Deus colocando cada coisa no seu devido lugar, aleluia. E aonde que eu vou ficar, Juan? Você vai ficar onde Ele ordena as bênçãos, você vai ficar onde o milagre acontece, aonde Ele tem uma palavra de vida liberada para você, aleluia. O Senhor vai te colocar no lugar exato para o milagre acontecer, aleluia, glória a Deus. E agora, sabe o que o Senhor fala para Ezequiel? Profetiza de novo. Quantas vezes você já falou para Deus, Deus, vou ter que orar de novo por isso? Vai ter que chegar na sua casa de madrugada, no seu cantinho de oração, dobrar o seu joelho, ora de novo, aleluia, glória a Deus, de novo. Mas Senhor, estou cansado de orar. É para orar mais, não é para parar. E às vezes a gente questiona a Deus, mas de novo esse assunto, de novo essa pessoa, de novo essa situação, de novo. O Senhor olha para Ezequiel, profetiza de novo, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, se você tem sonhos, Juan, eu tenho uma promessa antiga que eu acho que nunca vai realizar, ora de novo, que Deus vai começar a fazer. Busca de novo, interceda de novo, profetiza de novo. Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, em nome de Jesus, vai acontecer, aleluia. Mas tenta mais uma vez, aleluia. Não é o Juan que está falando neste lugar, não, é o Senhor que me trouxe aqui para te dizer, ora de novo, busca de novo, profetiza de novo, mais uma chance você precisa dar, aleluia, de novo, aleluia, glória a Deus. E quando ele profetiza de novo, ele diz assim, então ele me disse, profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito, e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Aqui a gente precisa entender o quê? A gente na igreja, vindo nos cultos, estando bem, o Senhor, na primeira profecia, deu estrutura para eles. Osso, pele, carne, nervo, uma estrutura pronta. Só que a estrutura sem o Espírito, irmãos, que é a campanha que a gente está dizendo, não serve para nada. Não serve para nada. É como se Deus pegasse os ossos que estavam secos e fizesse um cadáver. Um homem agora com corpo, mas morto. Porque não tem o fôlego de vida que é o Espírito. Aonde a campanha que a gente está vivendo é vivendo no Espírito. Enquanto eu estudava, o Senhor falava isso para mim. Juan, não adianta nada. Bem, se o Espírito não soprar dentro deles. Precisa do Espírito para o sobrenatural começar a acontecer. O que é o Espírito? O Espírito é relacionamento, irmãos. É relacionamento direto com Deus. Se eu for lá na casa da minha mãe e falar mãe, ou chamar qualquer outro nome, chamar o nome dela, ela vai abrir a porta para mim.
sem saber quem que é. Por quê? Porque ela conhece a minha voz. E o Espírito Santo é a mesma coisa, irmãos. A gente vive o sobrenatural quando ele passa a conhecer a nossa voz, a gente passa a conhecer a voz dele. Só assim a gente vive um relacionamento com ele, uma vida com ele. E isso é viver no Espírito. O Senhor trouxe carne, trouxe pele, trouxe osso, trouxe estrutura, mas ainda faltava alguma coisa. E é isso que falta pra gente, deixar o Espírito agir sobre a nossa vida, pra gente começar a ver o sobrenatural. Aí ele fala assim, ó, e ele profetizou assim: assim diz o Senhor. Ele falou assim: assim diz Ezequiel, não. Assim diz o Senhor. Por isso que João Batista fala: a voz do que clama no deserto. Não é a voz que clama no deserto. Se fosse a voz que clama no deserto, era João Batista clamando. Ele fala assim: a voz do que clama no deserto. João Batista era um eco de Deus. Quando ele falava, Deus estava completamente alinhado. Ele estava completamente alinhado com Deus, o milagre acontecia. Por isso que Ezequiel fala: assim diz o Senhor. É isso que a gente precisa entender. Que quando o Espírito está sobre a nossa vida, a palavra está liberada sobre nós, tudo que a gente fizer, irmãos, vai dar certo. Porque Deus já preparou, Deus já encaminhou, está tudo certo. A gente vai olhar para o problema, para a situação e falar assim: assim diz o Senhor, aleluia. Eu quero que nessa noite você chegue na sua casa, profetizando dentro da sua casa, só: assim diz o Senhor, na minha casa o milagre vai acontecer. Eu quero que você chegue no seu trabalho e fale assim: assim diz o Senhor, o milagre vai acontecer no meu trabalho, aleluia. Para de chegar triste, desanimado, por causa da luta, por causa da prova, aleluia. Hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: chega marchando, chega falando: assim diz o Senhor, o milagre vai acontecer, as coisas vão dar certo, porque Deus está comigo, aleluia, glória a Deus. É isso que a gente precisa entender. Quando a gente está em confirmação com Deus, tudo que a gente falar, irmãos, profetizar, Deus vai cumprir, Deus vai fazer. Ele fala: assim diz o Senhor. Sabe o que o Senhor fez? Veio 4 ventos. Isso aqui, enquanto eu estudava, o povo antigo, irmãos, acreditava que o mundo era quadrado, que só existia 4 lados: norte, sul, leste e oeste. A Ezequiel fala: e venha dos 4 ventos o fôlego, o espírito, a vida. Sabe o que é isso, irmãos? Quando o Espírito está sobre a minha vida e sobre a sua vida, se você for para cá, opa, aí não é para você não, sai daí. Se for para lá, opa, não. For para cá, não. For para trás, não. Aonde você for, aonde você pisar, Deus vai estar com você. O Espírito vai estar com você, seja do norte, no sul, leste ou oeste, aonde você for. E se estiver fazendo coisa errada, irmão, não adianta. Você vai para lá, você vai falar: opa, aí não, eu conheço você, meu Espírito está sobre a sua vida. Isso não é para você. E não adianta querer fugir daquilo que Deus quer fazer. Aleluia. E você sabe que que acontece? 4 ventos pressionam um indivíduo no centro. Se você estudar que o vento, quando ele se junta no centro, forma o quê? Redemoinho. Se for muito forte, um furacão, ventania. O que acontece com quem está embaixo? Começa a... Glória a Deus. Quando o Espírito de Deus sopra sobre a sua vida, que é uma pressão, irmãos, aleluia. Mas quem está embaixo, aleluia, quem está na prova, quem está na luta, quem está passando a dificuldade, aleluia, quando o Espírito de Deus vem, aleluia, e
sopra sobre você, aleluia, você começa a subir, aleluia. As coisas começam a acontecer, aleluia. O milagre começa a acontecer. Você não está entendendo essa pressão, aleluia. Mas nessa noite o Espírito Santo quer descer sobre a sua vida, aleluia. Quer descer sobre a sua vida, aleluia. Tirar você de baixo, aleluia. E colocar você no lugar que você deve estar, aleluia. Então permita que o Espírito Santo entre e faça morada, aleluia. Por isso que quando Moisés está naquela situação, irmãos, que ele ora, Senhor, e agora? Ao Senhor, Moisés, diga ao povo que marche. Do lado de cá, deserto. Do lado de cá, montanha. Atrás, Faraó. Na frente, o mar. Só que quem serviu na aeronáutica, no exército, sabe que não existe marcha para trás. Marcha é só para frente. Deus olha e fala assim, Moisés, diga ao povo que marche. Mas olha o mar lá na frente. Diga ao povo que marche. E a Bíblia fala que veio um vento oriental. Sabe o que é um vento oriental, irmãos? É um vento, não é um vento que sai daqui para lá. É um vento que vem de lá para cá. É como se Deus estivesse abrindo o mar do lado de lá. E o povo marchando aqui. É Deus falando assim, o caminho eu já estou abrindo para você. Você só tem que marchar, aleluia. Mas como, Senhor? Como que você tem na mão? Você está pedindo para Deus, Deus, dá alguma coisa para mim, fala alguma coisa. Já está na sua mão. Toca no mar e marche, porque o caminho eu já estou abrindo para você. Aleluia, glória a Deus. Juan, por que você está falando isso? Porque ele encerra assim, ó. Inventaram sobre seus pés um exército extremamente grande. Chegaram como osso, chegaram sem nada, mas quando o Espírito veio sobre a vida deles, irmãos, se tornou um exército extremamente grande e poderoso. Eu sozinho posso ser só um osso, mas se todo mundo aqui se juntar e deixar o Espírito do Senhor descer sobre a nossa vida, sabe o que a gente é, irmãos? Um exército extremamente grande. E o que a gente tem que fazer? Marchar. Marchar. Se coloque de pé nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Mas se coloque com fé, irmãos. Se coloque com fé. Senhor, vou marchar hoje.